Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, e é sempre com muita alegria que recebemos a todos aqui em nossa casa. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando desse estudo sobre as epístolas de Paulo. Hoje eu vou dar, assim, um simples conhecimento sobre quem foi Paulo e as suas epístolas. E durante todo o mês nós teremos sempre uma atividade complementando o trabalho de hoje. O nosso tema, Paulo e as suas epístolas. Então, vamos lá. Paulo tinha o nome romano de Saulo. Nasceu em Tarso, na Cilícia, uma cidade próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Apesar de ter nascido um cidadão romano, Saulo de Tarso, na verdade, era judeu e membro do partido dos fariseus. Ainda como Saulo, ele era assumidamente perseguidor dos adeptos do cristianismo, considerando suas ideias perigosas em demasia. Entre as passagens conhecidas, sabe-se que esse sentimento ruim o levou a condenar à morte Estevão, irmão de sua noiva Abigail, sob a acusação de se posicionar contra o Velho Testamento de Moisés. Foi um período de muito sofrimento, com uma sequência de fatos que impactaram Saulo de uma forma muito dramática. Primeiro, com o fim do relacionamento de Abigail, e depois, ao encontrar a ex-noiva em leito de morte, pois naquele momento, Abigail confessa que tinha sido convertida ao cristianismo, um fato que gerou extrema revolta em nosso personagem Saulo. Ainda conhecido como Saulo de Tarso, ele decide partir para Damasco com o intuito de matar Ananias, que teria sido o responsável por converter Abigail, a sua noiva, ao cristianismo. Ensandecido pela dor, o orgulhoso fariseu transferiu a sua mágoa e revolta para Jesus e seus seguidores. Agora que se encontrava só, buscava concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrava transviados da lei. Elabora, então, um plano de perseguição aos cristãos, principalmente dirigido a Ananias, responsável pela conversão de Abigail. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus, à causa que servimos. Bastar-me-á tão só o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive a própria pena de morte, quando se julgue necessária e oportuna. São palavras de Saulo antes de partir para Damasco. O plano de Saulo foi totalmente aceito pelo Sinédrio, que lhe concedeu a liberdade de agir livremente. E de posses das cartas de habilitação para agir convenientemente em cooperação com as sinagogas de Damasco, assume a postura de inquisidor religioso. Não satisfeito com as perseguições que promoveu em Jerusalém, pediu ainda cartas ao príncipe dos sacerdotes para aprisionar nas sinagogas de Damasco os cristãos que ali buscavam o abrigo. Aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade, e caindo por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, assustado, perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens com quem ele viajava detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, não conseguia ver nada. Fora conduzido, então, pela mão de seus seguidores, que o fizeram entrar na cidade de Damasco. Saulo permaneceu por 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E o Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te, vá pela rua chamada Direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo, lá de Tarso. Ele está orando e acaba de ver um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem. Quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E está aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor de meu nome. Ananias partiu. Entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho onde vinhas. É para que recuperes a vista e fique repleto do Espírito Santo. E logo caíram de seus olhos uma espécie de escamas, e ele recobrou a visão. Recebeu então o batismo e, tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado e renovado. Saulo esteve alguns dias com os discípulos de Damasco e, imediatamente nas sinagogas, começou a proclamar Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam estupefatos e diziam: Mas não é este o que que devastava em Jerusalém os que invocavam esse nome, e veio para cá expressamente com o fim de prendê-los e conduzi-los aos chefes dos sacerdotes? Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Essa parte está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 3 a 22. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamentos mais profundos. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra na cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido, triunfado. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus
e recolheu-se à sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, encontra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhes obscureciam as suas zonas de ser. Quer dizer, não foi só os olhos, né, que Paulo deixou de enxergar, mas tudo aquilo que ele tinha dentro dele de perseguir todos aqueles que acreditavam em Jesus, então ele passou a acreditar também, a raciocinar, a pensar, né? É raro alguém transformar-se tão rapidamente como aconteceu com Saulo, sob o influxo da presença e o chamamento do Mestre na estrada de Damasco. O impetuoso fariseu muda radicalmente a sua posição na vida. De perseguidor, passa a ser protetor de todos os cristãos. Em 34 depois de Cristo, foi a Jerusalém, levado por Barnabé, para se encontrar com Pedro e Tiago, líderes da principal comunidade cristã até então. E durante 16 anos após a sua conversão, ele pregou no Vale do Jordão, na Síria e na Cilícia. Foi especialmente perseguido pelos judeus, que o consideravam um grande traidor. É um pequeno esboço. Vocês terão mais conhecimento durante esse mês todo. Saulo, já como Paulo, fez 4 viagens importantes como missionário. A primeira foi no ano de 46 a 48. A segunda, de 49 a 52. A terceira, de 53 a 57, perdão. E a quarta viagem que ele fez foi de 59 a 62, sendo essa última a Roma, como prisioneiro, para ser julgado e nunca mais retornar para a Judéia. Agora vamos ter uma noção de como surgiram as epístolas de Paulo. Quando ele se estabeleceu em Corinto, fundou uma igreja que começou a produzir os frutos mais ricos da espiritualidade. Em torno do apóstolo, formou-se um pequeno colégio de seguidores. Contudo, dado a sua noção de responsabilidade, compreendeu que não bastava enviar emissários. De todas as partes, ele recebia pedidos de providência para as igrejas que ele havia criado. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos. Não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento e integral da sua tarefa. Terminada a sua oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos, ao mesmo tempo. Mas
poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em teu nome. Os da boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefícios dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Estevão era aquele quem ele tirou a vida e que passou a ser o seu companheiro, o seu mentor de jornada. Assim, começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provém da esfera do Cristo através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Essas palavras estão no livro Ensinamentos Apostólicos de Paulo. As epístolas atribuídas a Paulo no Novo Testamento são 14. E, segundo alguns historiadores, a ordem cronológica que melhor aparece estabelecida é a seguinte: Primeira e segunda epístolas aos Tessalonicenses. Primeira e segunda epístolas aos Coríntios. Epístola aos Gálatas. Epístola aos Romanos, Epístolas aos Efésios, Epístola aos Colossenses, Epístolas a Filemon, Epístola aos Filipenses, Epístola aos Hebreus, Primeira Epístola a Timóteo, Epístola a Tito e a Segunda Epístola a Timóteo. Não é difícil imaginar os sacrifícios e o conflito que Paulo de Tarso vivenciou para se transformar em discípulo sincero do Evangelho. Deve ter experimentado enormes dificuldades nos inevitáveis testemunhos. Importa considerar, porém, o significativo amparo fraternal que recebeu de muitos um bálsamo para aliviar as suas chagas morais. Paulo está preocupado na divulgação da sã doutrina e, assim, nas suas epístolas, nas suas cartas, ele destaca o combate à idolatria, à circuncisão, ao pecado, à luxúria. Exalta a justiça pela fé, a humildade, a caridade, a fidelidade a Deus, a submissão à autoridade, a tolerância para com os fracos da fé. Dá orientações de como a mulher se deve portar na igreja, responde às perguntas sobre o casamento, fala de seus sofrimentos na luta pela implantação da Boa Nova, diz que a lei é imponente para salvar. Diz que a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e à fé. Descreve acerca da diversidade dos dons espirituais. A missão de Paulo pode ser resumida em 3 palavras: fé, esperança e caridade. E Paulo diz: agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Estas 3 coisas, dentre essas 3 coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Paulo ainda nos diz, é uma das suas epístolas mais conhecidas, né? Ainda que eu falasse
todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos. Se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, tudo isso não serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E a partir daí, Paulo se torna o apóstolo dos gentios, ou seja, aquele enviado para disseminar o evangelho para o povo não judeu. E para encerrarmos, Kardec, com essa passagem evangélica, essa passagem que a gente falou acima. Paulo compreendeu tão bem essa verdade que coloca a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. Que possamos aprender e levar esses ensinamentos de Paulo e colocá-los em prática em todos os dias de nossas vidas.